minutos. Sarchel, como você sabe, nós temos estado a convidar algumas figuras que nós achamos figuras que têm muito saber e muita experiência para partilhar com os nossos estudantes, sejam os do Cefojor, como os do projeto Oficina da Imprensa ou o projeto Jornalistas do Futuro. Isso é uma coisa que eu depois vou lhe explicar o que é, mas a ideia é, nós estamos com um projeto cujo objetivo principal é criar a próxima geração de jornalistas angolanos, ou seja, jornalistas multimídia, jornalistas que já saem das escolas, já saem da formação com esta componente multimídia, né? Porque nós estamos ainda muito presos no papel. O jornalismo que fazemos está muito ligado ao jornalismo, como você próprio disse no outro dia, jornalismo tradicional. E nós queremos alterar isso, queremos mudar, queremos treinar pessoas já com uma mentalidade digital, mas não podemos fazê-lo sem ouvirmos aquelas pessoas que são os principais players do mercado, aquelas pessoas que não leram livro e depois repassaram para os outros, mas que fizeram, foram para o terreno, fizeram, pagaram o preço e hoje têm sucesso com jornalismo online. Por isso é que eu pessoalmente acho que não se pode falar em jornalismo online, não se pode falar em website de conteúdo, de notícias, sem falarmos do Sarchel, ou pelo menos sem falarmos do Platina Line, isso é incontornável. Daí a justificativa para o convidar. A semana passada falamos com o José Gama, do Clube Capa, que fez muito boas referências, surpreendeu-me até, porque achava que eram concorrentes, mas fez muito bons comentários sobre o Platina Line, inclusive recomendou aos estudantes. Então era inevitável termos a sua presença aqui. Para começar, eu queria que falasses um pouco sobre como é que foi o investimento inicial para dar origem ao Platina Line e quais foram as suas motivações, o que é que o fez criar o Platina Line? Bom, muito obrigado. Bom, o José Gama tem conversado bastante com o mesmo e tem sido realmente, aliás, ele é a inspiração. Antes de eu existir, ele já existia. Concorrente como tal, digamos assim, nem é um concorrente indireto, porque ele faz um tipo de conteúdos totalmente diferente do nosso. Nós estamos mais focados no entretenimento e ele é mais generalista. E algumas vezes entra também no nosso mundo do entretenimento e às vezes nós também entramos algumas vezes no mundo dele, do setor social e notícias mais relevantes. Em relação ao início, está explícito em quase todas, em várias entrevistas, mas comecei no Brasil, o bom investimento inicial foi $500, dividido em 2 vezes, da qual eu tive o privilégio de construir um projeto no sentido de que eu sentia carência de conteúdos ligados à nossa área de entretenimento e não só, e via muito isso dos americanos, dos brasileiros, mas não tinha quase nada da nossa terra, então achei que era necessário fazermos uma coisa engraçada para Angola, para os angolanos. Então, foi nessa base que foi criada e era inicialmente para ser um concurso de uma revista ligada ao entretenimento, não, à música. Por isso é que ela também tem o nome Platina, porque era para ser só música, e música é o último estágio para quem ganha um disco vende 100 mil cópias, vende 1 milhão de cópias nos Estados Unidos, então seria Platina. E depois também tinha a componente pelo fato dele ser, de eu querer ser grande, e não queria de maneira nenhuma que as pessoas fossem chamadas de fofoqueiras, então o Platina poderia dar a origem de um verbo bonito, que seria os platinados ou platinada, e podíamos estar a platinar e etc. Então, esses foram os grandes elementos que levaram a alinhar este nome e daí tem sido um sucesso. Teve também a atmosfera em si do próprio projeto, até foi um pouquinho feliz, não vou estar aqui também a embelezar muito, foi tipo, não, sofri muito, foi não sei o que, não foi muito isso. Houve uma atmosfera boa, pelo fato que estávamos a transitar da internet, aliás, da internet não, do Wi-Fi
do MySpace e outras plataformas para o Facebook. Então, tudo aquilo que era partilhado era viral. E depois teve também a mudança, o boom das notícias cor-de-rosas na televisão. A Zimbo estava a surgir, tinha muitos conteúdos ligados a isso no Zimbando. O Canal 2 também estava a surgir, tinha o programa de dicas de famosos, que era tudo novidade. E eles achavam que tinham que ter um escape, ou seja, uma fonte para justificar aquilo que eles estão a falar. Não, estamos a abordar o assunto que foi falado no sítio X. E graças a Deus, ao fazerem isso, estavam a promover de que maneira a platina. E foi dessa forma que foi crescendo e a primeira grande intervenção que eu fiz, que foi de saber, ok, eu tenho paixão por comunicação, gosto de comunicação, mas não sou formado na área e tinha que ter alguém para cuidar especificamente desses detalhes e eu me preocupar com a questão do conteúdo editorial. Foi assim que me recorri a jornalistas ou estudantes de jornalismo que estavam à saída das faculdades e não só, para cuidarem desse aspecto e eu especificamente a me dedicar à estratégia, ao desenho do negócio, até porque sou formado em administração de empresas pela Universidade de Santa Catarina da Unesco. Ok, mas na altura Sarchel, tinha já alguns sites de referência ou semelhantes ao projeto Platina? Não. Tinha o Clube Cap e o Ango Notícia. A revolução, a forma de se mudar, a nova forma de se comunicar digitalmente, isso tudo a Platina trouxe e foi a mentora dessa espécie. Depois da Platina, foram surgindo isso. Tinha alguns blogs também relevantes, que eram blogs dedicados a conteúdos específicos, no caso o hip hop, que era o Dino Cross e o Cenas que Curto, eram os mais relevantes. E depois tinha esses dois e o site da Ebonet. O Ebonet era mais institucional, porque era um provedor de internet que tinha na altura, e colocava algumas notícias, fora o Angop, e também já existia também o Sapo Angola, que é uma empresa da Angola Telecom, aliás, da Portugal Telecom, que agora mudou de nome, que é como é que se chama agora? Esqueci agora o nome da Altice. Então, eram esses meios. Mas agora, a forma de se comunicar, a forma de interagir, inclusive o SAP terminou com 3 ou 4 funcionários que eram comentaristas na Platina Line. O Portugal Telecom achava que eles eram, afinal, eram os grandes revolucionadores, e etc, mas não eram apenas leitores da Platina Line, que estavam lá e hoje eles saíram lá como que é o Edmilton e Rolando, saíram lá como diretores do SAP, e quer do conteúdo editorial, quer comercial. Então, isso mostrava claramente como é que foi um boom o surgimento da Platina na altura. O que facilitou o crescimento da audiência do Platina? Ou seja, o que você fez? Qual foi a sua estratégia de marketing para que o Platina fosse uma referência a nível do ambiente web nacional? E não só, né? Em parte já referi que era a questão da atmosfera que foi criada, né? Estou a falar da Zinha, Doze e Jornal da Angola, que foram acabando por criar isso. Mas uma delas foi o fato de que a Platina, quando começou, já começava a dar, tipo, o artista Big Nelo vai para Portugal e as pessoas têm acesso ao conteúdo que ele foi fazer em Portugal, ou seja, tinham fotos, ele foi fazer um show lá, tinham fotos do show, tinham vídeos desse mesmo show. Já naquela altura já estávamos a abusar um pouquinho da questão do audiovisual, que é o futuro, a nova internet, o novo jornalismo e os conteúdos que vão ser consumidos no futuro passa essencialmente por vídeos, então tem com base nisso. Agora, o que é que nós adotamos? As pessoas iam para Moçambique, tinham conteúdos locais, iam para Portugal, tinham conteúdos, e eram conteúdos totalmente exclusivos. As pessoas iam para lá, para a Platina, para verem coisas novas, não reproduções de que já viram em algum sítio ou acolá. Nós assumimos logo de imediato de que nós tínhamos que ser a fonte das nossas próprias notícias, não o contrário, ou seja, a nossa informação jamais deveria ser porque não ouvimos na Rádio Luanda ou ouvimos no Jornal X. A fonte era a Platina.
e isso foi um grande diferencial na altura. Depois, um site bem arrojado, diferente, porque os sites eram muito básicos que existiam na altura, eram tudo muito similares e sem nenhum design elegante, bonito, e nós procuramos logo de imediato colocar isso. E outra questão também que nós fizemos era de notícias ao minuto, a toda hora. Nós não tínhamos receios de, se for meia-noite, 0 hora, 1 da manhã, 2 da manhã, se tiver que informar naquela hora, a pessoa tinha conteúdo imediato naquele exato momento. Um pouquinho também que nós, acho que nós colocamos era também os artistas, como estavam cansados um pouquinho daquilo que era o monopólio das rádios e não só do sistema naquela altura, eles acabaram por serem as próprias fontes e eles tinham blogs em que eles eram os próprios publicadores ou eles é que publicavam os conteúdos nas suas próprias páginas. Ou seja, quem ia para a Platina tinha um blog que podia encontrar conteúdos da Karina Barbosa, da Ela Araújo, da Sharam Diniz, que aliás, até isso vamos voltar a voltar a fazer, porque é uma coisa que voltou novamente em voga. Tinha desaparecido um pouquinho, mas voltou a estar em alta. Então, acho que esses foram os grandes diferenciais do Platina. Fora a questão inicial que já também referi, no Facebook, o Facebook era tudo que se partilhava, era viral. As televisões queriam sempre dizer, quem está a falar isso não é o João, não é o Paulo Miranda, não é o Adi Lima, quem está a dizer isso é a Platina, é a fonte. Porque como a Angola é tão pequena, as pessoas têm muito receio de serem interpeladas na rua. Então, quando disseram eram interpeladas na rua, não. Eu só comentei aquilo que a Platina falou, não fui eu que noticiei. Então, isso acabava por dar um power extra à própria Platina em si. Mas na altura também o Facebook ainda entregava conteúdo. Hoje em dia não é tanto assim, né? Ou seja, você publica um conteúdo no Facebook, apenas 1%, se não menos, é que tem acesso ao conteúdo. Estamos a falar em que ano? Qual foi o primeiro ano da criação do Platina Live? 2010. Okay. Foi o ano também que foi o grande boom, as pessoas começaram a usar, o mundo começou a usar de que maneira o Facebook, em que tudo que se colocava era viral, tudo se entregava, tudo recebia-se, então era tudo mais tranquilo. Mas em 2010 a taxa de penetração da internet em Angola ainda era muito baixa. O que é que o fez pensar que mais cedo ou mais tarde essa taxa de penetração da internet seria considerável como nos dias de hoje? Ainda é baixa, tá? Ainda é baixa, se comparado com outras realidades. E deixa já corrigir. Tal como eu ainda hoje sonho que no futuro a internet vai ser bem melhor e vamos poder consumir da melhor forma possível aquilo que nós fazemos na internet, na altura também é exatamente a mesma coisa, a operação continua. Aliás, e é por saber que também não estamos tão fortes na internet, estamos a fazer a migração do virtual para o real, né? No caso, para uma estação de rádio, uma televisão. Ok. Sérgio, diga-me uma coisa, vocês estão a fazer se bem percebo, e se estiver errado, corrija-me, vocês estão a fazer uma transição do foco para o entretenimento e estão a transitar, passo o pleonasmo, para o jornalismo como tal. Isso é uma estratégia previamente concertada, pensada, ou é algo que estão a fazer, enfim, que o momento convém? Não. Nosso conteúdo vai ser 100% entretenimento. Fazem cobertura em direito? Não há essa transição. Nós continuamos a fazer jornalismo cor-de-rosa e é esse o nosso foco. O que está a acontecer é, pela responsabilidade de sermos a maior comunidade de internet do país, dar um pouquinho dessas pessoas também e dizer, olha, calma, não precisa ir com tanta pressa para assistir o telejornal ou para ir com um jornal como o Clube Capo ou Ango Notícia para saber que o presidente fez um novo decreto. Calma, nós vamos te informar isso. Não precisa ir para esses mesmos meios para saber, olha, aconteceu um acidente aparatoso que matou milhares de pessoas, nós vamos estudar também isso. Calma, é só mais ou menos nessa perspectiva, porque o nosso foco continua ainda a ser entretenimento e é isso que nós vamos seguir. Tanto é que na rádio também ela tem um perfil totalmente entretenimento. Claro,
algumas questões sociais e políticas que merecem a nossa abordagem. Então, daí dar esse conteúdo para essas pessoas, como, por exemplo, ter um debate de nação é um assunto que a comunidade toda quer saber, quer coisa. Então, para não dispersar essas pessoas para irem para outros meios, para poderem ver isso, e às vezes até nem têm meios para poderem fazer isso para os seus leitores, nós temos essa capacidade, então damos isso para as pessoas poderem continuarem a ver e assistir, mas sempre dando aquele apitado, aquele nosso toque ligado à rede social, no caso, ao entretenimento, ao mundo cor-de-rosa. Exato. Se tivesse que aconselhar alguém que pretenda criar um website de notícias, qual seria o passo a passo que lhe diria? Um website, não crie página de Facebook ou de Instagram ou de TikTok ou etc, etc. Tem que criar mesmo um website, porque o website vai permanecer durante 100, 200, 300 anos enquanto a internet existir. Isso é uma coisa que não vai deixar de existir. Como é que eu digo? É o DNA da internet, ok? As redes sociais são apenas um componente, é um acessório, como é a nossa vida nos dias a dias para nós podemos ter. Então, o primeiro passo é claramente isso. Depois, e fora essa questão do website, é que corre menos riscos. O Facebook, como tudo na vida, Instagram, etc, etc, vão deixar de ter a mesma força, a relevância que tem agora. E você não pode perder essa relevância porque só apostou todas as fichas no Facebook ou no Instagram. Ou seja, se o Facebook ou o Instagram tiver problema, você já não existe, morreu. Exato. Então, o primeiro passo é isso mesmo, se quer criar uma coisa, tem que criar mesmo um website. Depois, encarar as redes sociais mesmo como um Ardina, ou seja, o Ardina é aquela que leva os principais títulos do jornal para a pessoa poder pagar o valor e comprar. É exatamente que também deve-se encarar as redes sociais como tal. É alguém que leva os meus títulos para irem ao objetivo, que é, no caso, o site. Depois tem que ter aqueles critérios todos que o jornalismo pede, que é da isenção, da credibilidade, do rigor. A rapidez por si só é importante, deve existir em alguns casos, mas hoje ela já não é mais relevante quando você depois apresenta um conteúdo totalmente credível, responsável e completo. Ou seja, eu posso informar primeiro que o João morreu, mas eu posso informar melhor se eu dizer que o João morreu por isso, teve essa deficiência, aconteceu isso, teve reações do familiar dali, da esquerda, da colar. Então, é um conteúdo relevante. E no final do dia, querendo ou não, aquela pessoa que vai gastar dinheiro para pôr publicidade nos sites e nos mídias tradicionais, mais do que a audiência, ele vai velar por isso que você lá apresentou, o conteúdo de qualidade. Okay. Se ele for um bom diretor de marketing mesmo, né? Porque há uns também que é muito à base do amiguismo e fica a coisa. Mas o bom diretor de marketing prima por reputação, prima por credibilidade. Ele não vai pôr algo em que não há credibilidade ali, que não há coisa, porque uma Coca-Cola você não vai desmanchar por anunciando no meio que não é credível, no meio que não prima pelo respeito aos internautas, um meio que, por exemplo, você vai ver, tem comentários a denegrir a terceiros, mas esse meio não se preocupa em dizer, ei, vamos cortar aqui, não vamos ofender a pessoa, não vamos criar bullying, e se for possível até eliminar o próprio post, porque comentários, etc, coisa não é o mais importante. O importante é o conteúdo e as pessoas acima de tudo. Se tiver essas metas todas e ter muita responsabilidade, muita paixão, que é o outro principal motivo de sucesso, muito amor naquilo que se faz, são bons elementos para se ter sucesso. Se tivesse que escolher entre qualidade do conteúdo e qualidade estética do site ou das imagens, dos vídeos, o que é que optaria? É difícil, eu iria escolher os dois, a qualidade do conteúdo e a estética, né? É muito importante. Não, imagina que só tinha que escolher uma opção, porque tivemos uma discussão há pouco tempo. Vou continuar a escolher os dois, mas em último caso, em caso de morte já, ou de vida e morte, vou ir a escolher a qualidade do conteúdo, porque acaba por sempre valer um pouco mais do que qualquer outra coisa. O exemplo perfeito disso, podemos até mesmo elencar o próprio Clube K, em que a qualidade do conteúdo é excelente
e provavelmente a estética visual do website e etc, não é das melhores. É importante sempre o conteúdo. O conteúdo é tudo. Tens uma rádio, não tens bom quando tens aliás, um dos exemplos perfeitos desse aspecto, mesmo dei exemplo do Clube Capa, mas também pode ser a própria Platina, é que já houve grupos aqui maiores em Angola com muito mais dinheiro, com muito mais capacidade, e se calhar apresentavam uma estética melhor e organização melhor do coisa, mas o conteúdo não era relevante, não era o melhor. Então é importantíssimo a questão do conteúdo. Pois,